Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. No início, eu vou ler uma pequena mensagem que foi elaborado por alguns colaboradores dessa casa para o Dia da Mulher, que é comemorado no domingo. Diz o seguinte: no próximo dia 8 de março, domingo, estaremos comemorando o Dia da Mulher. Por isso, gostaríamos de prestar uma pequena homenagem às nossas amadas geradoras da vida. Allan Kardec, o professor que pesquisou, reuniu e organizou os livros como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e tantos outros que formam a base da doutrina espírita, do Espiritismo, dizia em um comentário pessoal sobre a questão 202 em O Livro dos Espíritos que os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo oportunidade de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, podemos dizer que hoje estamos homens ou mulheres, para quem está mulher, que seu papel diante dos desafios do dia a dia. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmo. A mulher respeitada, honrada e de entendimento esclarecido é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. A sociedade espírita Caminho da Luz deseja que as mulheres busquem entender seu valor e praticar suas virtudes pelo bem de toda a humanidade. Desculpem a falha no texto, mas eu estou lendo no celular, então sempre apaga. Como é de praxe, antes de fazermos a oração, eu vou ler um trecho do livro Palavras de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que diz o seguinte: a maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares, porque visando ao bem-estar e ao repouso do eu, tem como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Toda a felicidade do Espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Isso está em Emmanuel, capítulo 7, O Labor das Almas. Agora, mais serenados, quem quiser fechar os olhos, vamos dizendo: Pai, de infinito amor e bondade, somos-te gratos por estarmos aqui, encarnados e desencarnados, sob as bênçãos do Divino Mestre Jesus e dos mentores espirituais dessa casa, que possamos buscar aquilo que necessitamos para o nosso dia a dia. Ilumine a todos nós, principalmente a expositora que se preparou com amor e com esmero para o trabalho dessa noite. Magnetize a água colocada no fundo e que nela sejam colocados o remédio de que necessitamos. Mestre Jesus, envolva-nos com amor e muito carinho, que assim seja. Boa noite.
Bem-vindos para um novo aprendizado, que nessa noite, como eu disse por uma grande amiga que chegou, é um divisor de águas, porque poderemos entender que a partir do momento que entendemos as leis da vida, tudo facilita para todos nós. Na literatura espírita, Chico Xavier psicografou um livro ditado pelo espírito André Luiz, onde neste livro ele conta o que viveu no mundo espiritual após a morte do seu corpo físico. André Luiz, após ter estado em local de sofrimento chamado de umbral por 8 anos, pelas preces de sua mãe e por seu arrependimento e oração, ele foi acolhido e levado a uma cidade no mundo espiritual chamada de Nosso Lar. Encontrando-se lá, nesta fase do nosso aprendizado, num hospital se recuperando. Existe um filme na internet com esse mesmo nome, né? E o livro também, onde receberemos maiores instruções. O acontecimento que eu vou narrar está no capítulo 6 do livro Nosso Lar, com o título de Precioso Aviso. Ele conta, André Luiz, que durante a sua recuperação, lá no mundo espiritual, ele entra num processo de culpa. Ele começa a se sentir culpado demais, porque agora ele não tinha mais como esconder os erros dele. Aqueles erros que ele cometeu na Terra. Todos os excessos na área da sexualidade, ele não conseguia mais esconder, porque ele teve um problema de sífilis. Ele teve, enquanto vivia aqui na Terra, excesso na comida, na bebida, uma vida muito egoísta, materialista, e o desejo de desfrutar da vida mais do que os outros. Ele foi um médico aqui na Terra, e essa falta de caridade dele fez com que ele não gostasse de atender de graça as pessoas carentes. Então isso tudo fez com que ele chegasse lá na pátria espiritual numa situação muito difícil, numa condição de muito apego à vida física, apego inclusive dos laços de família. E ele, com dificuldade de perceber que tudo aquilo era fruto de escolhas incorretas dele mesmo, que ele realizava na matéria, quando ele verifica isso, ele fica deprimido. A depressão não é só para nós aqui encarnados, né, gente? Então ele estava no quarto do hospital, no mundo espiritual, quando ele recebeu a visita do atencioso enfermeiro de nome Lísias. E junto com Lísias entrou o ministro de Nosso Lar, da cidade, né, onde ele estava, Clarencio, que após um abraço carinhoso perguntou: como vai? Melhorzinho? E a atitude de um pai para com um filho, como se estivesse tratando uma criança muito querida, que precisa de acolhimento, de afeto, de orientação. Então, André começou a responder à pergunta de Clarencio, dizendo: eu não posso negar que eu esteja melhor, entretanto, eu sofro intensamente. Muita
muitas dores nos intestinos, estranhas sensações de angústia no meu coração. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Eu creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis em mim. Repararam como ele está se tornando uma vítima? Como a queixa desenfreada o deixou para baixo? Ele, que tinha passado por momentos tenebrosos nas regiões espirituais de sofrimento, que já tinha saído de lá e que agora estava sendo acolhido, estava em tratamento, numa enfermaria limpa, com cama confortável, recebendo visita do ministro de nosso lar, Clarencio, e do amoroso enfermeiro Lísias. Então ele começa a dizer que nunca teve tanto sofrimento, que é uma cruz imensa. Como assim? Ele está falando isso, né? Ele melhorou tanto. E ele sentia que estava 1000 vezes pior. Então, do que ele estava falando? Se fosse comparar a situação dele naquele momento, que está no hospital sendo tratado, que ele já sabe a causa do problema dele, o problema dele estar se sentindo assim tão doente no mundo espiritual. A causa era desregramento durante a vida física, excessos, abusos e viver fora das regras da boa moral. Ele sabia disso então. Naquele momento ele já sabia. Havia melhorado 1000%. Antes de ser acolhido, ele bebia água do chão do umbral, no lodo, numa região assombrosa, e agora num hospital bem tratado, medicado, acolhido com carinho. Então, que atitude é essa? Aí, Clarencio ouvia atencioso, muito atencioso, demonstrando grande interesse pelas lamentações dele. Então, o nosso irmão André, encorajado com a atenção que Clarencio estava oferecendo a ele e pensando que estava sendo apoiado, que ele tinha toda a razão de falar aquilo, naquele queixume, na reclamação e na ingratidão que ele estava sentindo, porque ele tinha tudo de melhor ali junto, continuou. Ele disse, como dizia minha avó, né? Continuou a ladainha. E ele falou: além do mais, Senhor, meus sofrimentos morais são enormes, são inexprimíveis, eu não consigo expressar de tão grande que são. Vamos reparar como ele está se queixando agora, exageradamente, né? Diminuía a tormenta em mim com socorro recebido, e agora eu volto às tempestades íntimas. Ai, como estou sofrendo, né? Então ele reconheceu que exatamente estava melhor, pelo que disse, mas reclamando que estava vivendo uma tempestade íntima, que todos nós já sabemos o que é isso, a gente já passou, né? Aflição, angústia, aquela coisa toda. E diz assim: o que será que está acontecendo com a minha esposa e meus filhos lá na terra? Eu vivo um pesadelo por causa da distância. Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o meu, que sou devotado à família. Ele estava lamentando de ter amado, né? E ele seguia: eu creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Ele esqueceu de Jesus, né? Quando
no planeta, sofri problemas, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras. Depois o sofrimento na morte do corpo. Em seguida, martirizações. Olha isso, ele está se achando um mártir. Já, né? Ele perdeu a noção de que ele era a causa de tudo aquilo. E segue. O que será então a vida? Misérias e lágrimas o tempo todo? Eu não vou encontrar paz? Por mais que deseje me afirmar no otimismo, sinto que a infelicidade me bloqueia. Que desventurado destino, generoso benfeitor, disse ele, e desabou a chorar. Só faltou uma trilha sonora no fundo, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Só faltou isso. Então ele está tão focado na sua tristeza, na sua angústia, que não consegue perceber a misericórdia e a bondade de Deus que ele recebeu até aquele momento. Quando Deus socorreu ele, está parecendo a criatura mais infeliz da criação divina. E agora nós vamos ver a lição. O que Clarencio vai dizer para ele? Que sirva como um divisor de água para a nossa vida. Vamos prestar atenção, porque isso vai servir para todos nós. E se alguém quiser relembrar depois, tem o livro para ler diversas vezes, né? Então, ele vai dizer assim: Clarencio então levantou, estava sentado, calmamente, aproximou-se da cama de André Luiz e falou para ele com serenidade e com carinho: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Uma pergunta que caiu na mente de André Luiz como a força de um meteoro. André não conseguiu responder. Ele só afirmou com a cabeça. Ele não falou nada. Ele já deve ter sentido assim um frio na espinha, né? Aí vem lição. E vai ser da boa. Aprenda então, disse Clarencio, a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Essa doeu, né? Igual mertiolate na ferida. Os mais velhos sabem o que é mertiolate, né? Aquele remedinho cor de laranja, que tirava com uma pazinha de dentro do vidrinho e botava na ferida aberta, ardia, né? Essa ardeu para ele assim, que nem o mertiolate. Ah, se vocês querem conhecer, não vai dar, não existe mais o mertiolate, já não foi proibido, né? Ou seja, está falando demais só de si. Está focando nele, somente eu, o coitadinho. Somente no problema, sem conseguir ver e nem valorizar a ajuda que ele estava recebendo, o local maravilhoso de recuperação em que estava, a cidade espiritual linda. E aí, é um hábito que ele trouxe de atitudes de quando vivia na terra. Continuou a mesma coisa lá do outro lado, o que ele fazia aqui. Não consertou isso aqui. Chegou lá igual. Então Clarencio estava dizendo para ele: aprenda a falar de outras coisas, além da tua própria dor. Gente, quando a gente está com dor, a gente fala para quem? Para o médico, né? Então tá. Vamos entender isso, certo? Lamentação denota enfermidade mental, de tratamento longo e tratamento muito difícil. É indispensável criar em nós pensamentos novos e disciplinar os nossos lábios.
Vamos entender. A reclamação é um distúrbio da nossa mente, que repetida torna-se realmente um distúrbio. Né? Eu vou repetir. Vamos tentar parar de focar nos obstáculos e nas dores, para conseguirmos focar nas bênçãos e recebê-las. Porque se tu foca só no que está lá embaixo, tu não consegue focar no que está em cima e não receber o que vem de cima. Se não focarmos nas bênçãos, será bem mais difícil receber as bênçãos. Eu não quero dizer que teremos problemas, eu não quero dizer que teremos momentos sem problemas. Não é isso. Os problemas nos ajudam a crescer, resolvendo-os. São ingredientes de evolução na nossa vida. Nunca teremos um período de nossa vida sem problemas. Nunca. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, espírito, Emmanuel, disse: vencido um obstáculo, um problema, espere outro. Não é assim na escola? Primeiro ano, venceu, não veio o obstáculo do segundo ano, venceu, vem outro. Né? Com a função desta escola. A Terra é uma escola. Nós estamos aqui para isso. Resolver as encrencas que nós construímos lá atrás, agora. Mas, gente, não é brigando. Né? Vamos entender isso. Então, a vida é assim. Tá ruim aqui, tá bom lá, com problema de saúde, mas graças a Deus tem a família que apoia, está bem com a família, mas está com problema de dinheiro, mas está com saúde. Tem problema amoroso, mas na profissão está bem. E às vezes vem tudo junto, a gente está vivo para resolver. Então passa aquela tempestade, arrebenta tudo e a gente fala: meu Deus do céu, não aguento mais. Daqui a pouco faz uma prece, aí pede força, pede amparo e dá uma melhoradinha aqui, outra ali, e as coisas vão se ajeitando, a vida se renova, as dificuldades vão passando e a gente consegue então respirar melhor. E vai abrandando. E vai trazendo serenidade, alegria de viver, conforto na nossa vida. A vida é assim. Aqui estamos para resolver as pendências do passado. Recebermos aprendizados novos. E aprender a amar. Ah, mas eu não aguento aquela peste lá em casa. Então, afasta. Porque para não sofrer muito mais ainda e não aumentar o ódio. Né? Porque o amor liberta. O ódio agarra. Depois vai reencarnar como pai e filho, como irmão gêmeo, se não for siamês, porque gruda de tanto ódio, né? O amor liberta, o ódio junta. A pergunta que não quer calar é: vamos decidir focar em quê? Levantar os nossos olhos para onde? Para o alto ou baixá-los? Nós vamos focar nos obstáculos ou nas bênçãos? Se todos nós pararmos para pensar no dia de hoje que recebemos de Deus, a gente não lembra nem do oxigênio que foi utilizado pelas nossas narinas, pelos nossos pulmões, nosso sistema respiratório. Então, nós vamos abrir o nosso coração para que Deus possa agir. Se eu focar no problema, no passado,
eu vou ficar lá. Cada vez que eu falo de uma dificuldade minha, eu entro naquela dificuldade de novo e sofro novamente. Ah, eu preciso botar para fora. Está botando para dentro, está sofrendo de novo, incomodando as pessoas e afastando os outros da nossa convivência, porque ninguém aguenta uma pessoa que está sempre falando mal. Né? Então, se nós abrirmos o nosso coração e deixar Deus agir, isso vai ser maravilhoso. Porque sem Deus é impossível. Porque às vezes nos sentimos sem forças para resolver as coisas. Muitas vezes nós ficamos enfraquecidos, sem forças. Mas eu vou fazer uma pergunta. Me respondam, por favor. Quem tem essa força? É Deus. Muitas almas se salvaram agora. Vamos deter os pensamentos negativos que nos puxam para baixo, nos envolvem com energia pesada. Não faz bem. E daqui uma semana nós estaremos tomando remédio. Ou mais remédio ainda. Né? Então, confiar no Pai é trabalho de bom alvitre para todos nós. Ah, mas eu queria tanto encontrar a felicidade. Trabalha no bem, por ti e pelos outros. Ah, mas eu quero mais felicidade ainda. Trabalha mais. Esse é o caminho. Nós não estamos aqui para tirar férias o tempo todo. Nós estamos aqui na Terra para resolvermos os problemas que geramos lá atrás, encontrando harmonia na convivência com todos e para sermos felizes. Para isso Deus nos criou, para a felicidade, mas às vezes a gente complica um pouco. Mas nós temos condições de retomar este assunto e voltar a viver com mais coragem, resolvendo tudo, porque chega uma hora que a gente cansa de ter problema. Chega uma hora que a gente cansa de só estar doente. Chega uma hora que a gente cansa de não poder dormir direito. Pensamos, né? Que está na hora de resolvermos as questões difíceis e colocar em prática a vivência do amor. Que Deus nos ampare, nos abençoe, que a sua luz nos envolva sempre nesta busca do conhecimento, que é a verdade das leis da vida, que nos ajuda a entender tudo direitinho e saber como realizar as coisas em nós. Que Jesus, o Mestre amigo, nos dê muita paz. Boa noite. Vamos receber agora as energias do passe. Que nesse instante, cada um em seu lugar, sentado de forma confortável, mentalize imagens bonitas para conseguir da melhor forma possível receber as energias do passe. Senhor da vida, Pai amoroso de todos nós, enquanto nos é oferecido passe, energias vindas de Ti, queremos agradecer a vida que temos, todo o aprendizado que recebemos, a oportunidade de nesta casa nos envolvermos com o amparo e as bênçãos vindas do alto. Por alguns instantes, em silêncio, ouvindo essa música suave, recebamos neste instante todas as energias que precisamos.
somos eternamente gratos pelas maravilhosas energias recebidas neste ambiente. Que possamos manter essas vibrações, seguindo os teus exemplos de paz e de amor. Vão em paz, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.